Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista, conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Já ouviu falar em Solarpunk? Esse é um novo gênero dentro da ficção científica que aborda histórias otimistas sobre o futuro, com o objetivo de encorajar as pessoas a mudarem o presente. O primeiro livro que explicitamente foi identificado dentro dessa temática, Solarpunk, foi o Histórias Ecológicas e Fantásticas em um Mundo Sustentável. Esse livro ele foi escrito pelo brasileiro Gerson Lodge, publicado em 2012. Já em 2014, o autor Adam Flynn escreveu o mesmo tema, o mesmo assunto, Solarpunk, Notas rumo a um Manifesto. Mas foi em 2017 que esse gênero de ficção científica, visto por seus apoiantes como uma luz de otimismo em um mundo de desespero, mostrou sinais de decolagem, montando um conjunto de novas publicações, apoio de editores e um crescente interesse dos leitores. Para falar sobre o tema Solarpunk, eu convidei o próprio autor Gerson Lodge Ribeiro, que é um escritor brasileiro de ficção científica, com graduação em Engenharia Eletrônica e Astronomia pela UFRJ. É com ele a nossa conversa de hoje. Bora lá! Então vamos lá, gente, para mais um episódio aqui do podcast. Eu estou aqui com o Gerson Lodge. Quero agradecer pela participação aqui em estar conversando com a gente hoje. Obrigado, Gerson. É um prazer. Falar sobre Solarpunk acabou que se tornou uma das minhas especialidades. Né? Gerson, eu queria que você começasse comentando um pouco sobre os teus primeiros passos nesse gênero literário, desse lado mais da ficção científica positiva, digamos assim, né? Em que você traz esses aspectos aí do tema envolvendo sustentabilidade sobre um cenário futuro. E como é que isso começou, né? E como é que você despertou para ser aí um dos pioneiros a lançar esse tema no Brasil, tá? Certo. Bom, boa tarde, Denis. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, eu comecei a escrever ficção científica garoto. Eu comecei, sempre gostei de escrever. E quando eu comecei a me apaixonar pela ficção científica, eu comecei a tentar escrever ficção científica de uma maneira geral, porque eu queria ler algumas histórias que me contassem algumas histórias, que os meus autores favoritos me contassem algumas histórias, mas elas ainda não existiam, então eu tive que escrevê-las. Né? Normalmente você acaba escrevendo as histórias que você gostaria de ler, mas que ainda não estão prontas. E eu sempre fui, dentro da ficção científica, na minha vida também, eu sempre fui um cara predominantemente otimista. Eu sou um realista, mas sou um realista otimista. E eu sempre ficava assim com uma pulga atrás da orelha em relação àquelas distopias, aquelas narrativas que pós-apocalipse, que a humanidade acabava, que acabava com tudo, que não sobrava mais nada. Eu falei... E eu dentro da ficção científica, eu sempre gostei de escrever mais narrativas no futuro remoto do que no futuro próximo. Para você escrever num futuro remoto, você tem que admitir que a humanidade vai sobreviver até chegar a esse futuro remoto. Então isso já é uma postura per si otimista. Né? Então eu tenho narrativas distópicas também, tenho histórias que são distópicas, que quase toda a civilização acaba, mas a maioria das minhas histórias são otimistas. Eu escrevo, por exemplo, uma história... O meu último romance foi publicado foi um romance distópico, inclusive um romance distópico infanto-juvenil, Pecados Terrestres. Mas foi o editor me pediu para escrever uma narrativa distópica. Eu falei, então vamos lá. Mas mesmo assim, esse romance juvenil que é distópico, ele vai encaixar, ele é o preâmbulo, né, uma prequel, que vai encaixar num universo ficcional mais extenso que ele é utópico, não uma utopia pura, né, como aquelas utopias clássicas do século XVI, século XVII, século XVIII, Thomas More, por aí, porque se você parar para pensar,
em termos narrativos, uma utopia explícita, uma utopia total, ela é meio monótona, ela é para o leitor é meio tediosa, porque numa sociedade que tudo é perfeito, que nada dá errado, não existem dilemas, não existem intrigas para desafiar o personagem, para desafiar o protagonista, né? Então a história vai ficar toda um pouco chata, né? Você vê essas utopias são chatas, elas são do ponto de vista do desenvolvimento do conteúdo filosófico, você falar sobre uma utopia, mostrar como ela funciona, isso é uma coisa legal. Agora, do ponto de vista do leitor ou do espectador, se a narrativa for audiovisual, ela não é muito legal, não, é meio monótona. O espectador ou o leitor rapidamente vai ficar de saco cheio e vai querer partir para uma outra narrativa mais animada, mais interessante. Então, a proposta do solarpunk como subgênero da ficção científica é caracterizada basicamente por um viés otimista. Entendeu? Coisa que eu já tinha na minha ficção científica antes de começar a pensar em escrever solarpunk, porque se eu admitia que a humanidade ia sobreviver à fase que nós estamos vivendo hoje, com negacionismo, com hecatombe ambiental, com superpopulação, com poluição, com pandemias vindo uma atrás da outra, a gente superar essa infância, né, essa infância civilizacional da humanidade, chegar numa adolescência, de repente, numa maturidade da espécie humana, é sinal de que você achar que a gente vai sobreviver à nossa infância, essa infância turbulenta pela qual nós estamos passando, é em si uma visão otimista. Né? E o solarpunk é uma ficção científica de viés otimista, mas que também tem uma pegada ambiental bastante forte, uma pegada ambiental e também tem uma pegada todos os gêneros punk, da família punk, né? Temos o cyberpunk, temos o steampunk, temos outros punks, e um dos irmãos mais novos dessa família, que é o solarpunk, todos eles, essa partícula punk é uma partícula que fala sobre contestação, né, e fala sobre contracultura e tentativa de confronto ao establishment. Né? Establishment econômico, financeiro e cultural também. Né? Agora, o solarpunk ele faz essa contestação dentro de uma pegada mais ecológica, de uma pegada mais ambiental, que nós já. As narrativas solarpunks, as boas narrativas solarpunks, elas se passam num futuro que a humanidade ainda está enfrentando certos problemas, mas que você já acabou com o aquecimento global antropogênico, você já acabou com a miséria, com a fome, né? E sobretudo com a desigualdade, né? Porque até acho que você está passando uma situação crítica e todos passam um pouco de fome, um pouco de necessidade ao mesmo tempo, é uma coisa. Agora, haver uma desigualdade em que aquelas pessoas estão contribuindo mais para destruir o meio ambiente, são aquelas pessoas que estão por cima da carne seca, enquanto a maior parte da população está sofrendo na pele as consequências da degradação ambiental, né, aí é mais difícil. Né? Uma das minhas autoras favoritas é a Ursula K. Le Guin. Ela tem uma narrativa que se passa, é uma narrativa utópica, né, porque ela se passa num planeta em que o governo é um governo, uma semi-anarquia, uma quase anarquia, né, mas é um planeta muito desértico. Então, de vez em quando, eles passam fome. Mas todo mundo passa fome junto na mesma proporção. E todo mundo trabalha junto para tirar a sociedade do buraco. Entendeu? É uma narrativa muito legal por causa disso. Então, o solarpunk tem essa pegada. Nem tudo dá certo sempre, mas a sociedade é mais cooperativa. A própria economia, numa proposta solarpunk de sociedade, agora estamos saindo um pouco do subgênero e indo para o movimento cultural, o solarpunk se baseia na parte de economia, numa economia cooperativa, não competitiva, como nós temos hoje. E Gerson, dentro dessa questão que envolve o próprio entrelaçamento do tema no que se refere às expectativas para o futuro e até mesmo braços de organizações, de instituições que
que acabam caminhando por esse mesmo viés de defesa do planeta, tu acha que existe algum tipo de influência sobre aquilo que você, como um escritor do assunto e baseado em outros que também escrevem sobre o tema, e o que está acontecendo hoje, uma convergência entre o literário e o real, assim? Tu acha que está tendo algum tipo de influência nesse sentido? Eu acho que por os autores mais jovens, sim, porque eles estão começando a escrever solarpunk agora e eles já começam a escrever solarpunk depois de ter lido o Manifesto Solarpunk, por exemplo, do Adam Flynn, entendeu? Que ele escreveu em 2014, que ele propôs esse manifesto. Agora, a ficção científica, não toda ela, mas muitas narrativas de ficção científica já tinham essa pegada ecológica e ambiental muito antes do solarpunk surgir como movimento, ou pelo menos muito antes de nós darmos nome a esse subgênero solarpunk e nós criarmos o movimento cultural solarpunk. Porque já tem gente se preocupando com a degradação ambiental e com as questões ecológicas. Eu sou um cara velho, eu já tenho mais de 60 anos, desde que eu era adolescente. Um dos primeiros livros que eu li disso aí, de um autor francês, que agora não me vem à cabeça de imediato o nome dele, mas o título é maravilhoso, eu nunca esqueci. E que eu comprei quando eu tinha 13 anos, mas só tive maturidade para ler quando eu já tinha uns 18, antes que a natureza morra, entendeu? É um livro espetacular, que de lá para cá já li mais umas 2 vezes. E é um livro que inspirou muito, me inspirou como ser humano e, portanto, me inspirou também como escritor. Né? Isso aí muito antes de se falar em solarpunk. O meu autor favorito é um cara chamado, um autor estadunidense chamado Clifford Simak, que já faleceu, que ele é velhinho. Mas ele tem uma narrativa, ele tem uma coletânea dele, que foi publicada sob a forma de livro em 1951, que se chama City, Cidade, né? City em inglês, em que ele propõe uma humanidade do futuro, no futuro dele, que essa coletânea, todos os contos são ambientados nesse universo ficcional, e ele propõe uma humanidade do futuro que a humanidade teria abandonado as cidades, vive uma... E essa é uma das propostas da Solarpunk como movimento cultural, né, desurbanização, né? A humanidade abandonou as cidades em prol da vida rural, né? Os seres humanos têm uma qualidade de vida tremenda, a sociedade é movida por energia sustentável, a partir da energia de fusão nuclear, né? Reatores domésticos, né? As pessoas têm energia de sobra, e resolvemos os problemas de toda a mobilidade, não mobilidade urbana, porque a urbe não existe mais, mas mobilidade entre locais distantes através de veículos aéreos individuais. E a humanidade chegou a uma evolução cultural tão grande que, no final, nos últimos contos, você vê a humanidade abandonando a Terra e deixando a Terra como legado a uma espécie de cachorros inteligentes que a humanidade criou. Né? E deixa esses cachorros inteligentes como os novos guardiões da Terra, a humanidade vai para o espaço, vai para outros lugares, também não vou contar tudo para não dar muito spoiler, e os cachorros inteligentes ficam como guardiões da Terra e ficam sendo ajudados também por robôs que a humanidade criou para ajudar os cachorros. Porque os cachorros não têm órgãos manipuladores, né? Mas os cachorros têm os robôs que são inteligentes, falam para os robôs cuidar da Terra, fazer isso, fazer aquilo, os cachorros obedecem os robôs. Quer dizer, os robôs obedecem às ordens dos cachorros. Isso aí foi escrito em 1951, antes de eu nascer, há muito tempo atrás. Já tinha essa pegada ecológica, e até tinha uma pegada solarpunk. Nas palestras de solarpunk que eu falo, eu costumo brincar que o City é um solarpunk avant la lettre, né? Porque é um solarpunk que temos criado o conceito de solarpunk. E o City é um exemplo de uma narrativa solarpunk, entre muitas outras que já populavam
o pool de narrativas da ficção científica muito antes da gente criar o conceito de solarpunk per si, né? Uhum. E Gerson, e dentro das ideias chaves dessa temática, o que tu observando já a própria nossa movimentação e evolução tecnológica, tu poderia destacar como sendo algo que aponta como uma possibilidade de, de concretização daquilo que é desenhado dentro desse gênero literário. Tu observa algumas movimentações e até avanços nossos a nível de pensamento, a nível de tecnologia que possa, de repente, apontar como um horizonte interessante? Olha, de todos esses problemas que nós falamos aqui, aquecimento global antropogênico que vai acabar levando a elevação dos oceanos o abandono de todas as cidades costeiras do mundo, da maior parte das cidades costeiras. Temos também a questão da superpopulação, temos a questão da poluição, temos a questão das pandemias, e temos as questões das desigualdades econômicas e sociais. Desses problemas todos, o que eu vejo mais passível de solução a curto e médio prazo na verdade, são duas. É conseguir resolver o problema da poluição ambiental e também conseguir resolver o problema do aquecimento global, que estão associados, né? Porque, na verdade, nós temos o problema do excesso de dióxido de carbono, do excesso de metano na atmosfera, que causa o aquecimento global, e isso é uma poluição. Né? Isso seria resolvido com o abandono dos combustíveis fósseis. Né? Queima de carvão, queima de petróleo. E você vê que nós estamos rumando para lá a passos até mais rápidos que nós achamos que estaríamos há uns 10, 20 anos atrás. E o Brasil, nesse sentido, é um país que ele está na frente disso porque ele é um país que a matriz energética brasileira é uma matriz predominantemente limpa. Né? Nós temos a energia hidrelétrica, que ela é limpa. Nós estamos avançando a passos muito largos na energia eólica e energia solar, que também são formas de energia limpa. Né? E com isso a gente vai cada vez menos usar os combustíveis fósseis. Né? E usar o petróleo para aquilo que ele realmente é bom. Ao invés de você queimar o petróleo para produzir energia, você usar o petróleo na indústria petroquímica para você produzir plástico. Não para fazer PET, que é descartável, mas para fazer produtos, bens duráveis de plástico. O plástico é uma invenção maravilhosa, só não pode ser usada de maneira descartável para não ficar sendo convertido em microplástico e parar nas vísceras dos peixes, que esses peixes a gente vai acabar comendo, vai acabar dentro das nossas vísceras também. Então, essa questão, então, da descarbonização da civilização, eu acho que nós estamos mais próximos do que resolver outros problemas. Os outros problemas são mais graves. Resolver a questão da desigualdade econômica é mais complexo, é mais complicado. Resolver o problema do negacionismo científico é muito complicado, porque basicamente é um problema que passa pela educação. Você teria que dar uma educação de alta qualidade para absolutamente todas as pessoas. Sim, concordo contigo. E Gerson, além da literatura, tu vê outras formas de expressão que de repente podem atuar como um papel importante na disseminação desses ideais que são inscritos dentro dessa temática? Olha, eu acho que todas as formas de expressão cultural poderiam adotar elementos solarpunk, e algumas já estão adotando, né? Mas mais do que adotar elementos isolados de solarpunk, você ter abordagens narrativas solarpunk. Porque uma coisa é você ter uma narrativa que você ter elementos de ficção científica, em geral, ou elementos de solarpunk em particular. Outra coisa é você ter uma narrativa que ela toda se estrutura, ela se sustenta, ela se apoia na abordagem solarpunk. Né? Então, nesse sentido, eu já vi outras expressões artísticas já atrás, e audiovisuais também, filmes, séries, e peças teatrais também,
que elas têm elementos solarpunk. Agora, a abordagem integral solarpunk eu nunca vi. Mas aí é que tá. Eu sou um ficcionista, eu me dedico mais à literatura. Eu não sou um estudioso do solarpunk. O meu nome está associado ao solarpunk simplesmente porque eu organizei a primeira antologia a nível mundial que tratava só de contos solarpunks. Mas isso aí foi uma coincidência também. Eu não tirei isso da minha cabeça como se fosse um gênio da raça. Simplesmente eu estava trabalhando com uma editora e nós estamos criando várias antologias punks. Né? Primeiro lançamos uma antologia Vapor Punk, que é Vapor Punk é steampunk, traduzindo para o português. Né? Depois lançamos uma antologia Diesel Punk, que é você já saindo da máquina a vapor, indo para o motor de combustão interna. Aí depois a gente pensou, mas cada vez a gente está poluindo mais o planeta. Vamos fazer uma coisa que seja punk também, mas que seja mais limpinho, seja mais. Aí resolvemos criar uma antologia solar punk. A gente até pensou em chamar. A gente não queria só energia solar, a gente queria energias renováveis e limpas. A gente pensou em criar o título da antologia ser Verde Punk, mas aí acho que Verde Punk não soava muito bem, aí botamos Solar Punk. Aí depois, isso aí foi em 2011, foi organizado ao longo de 2011, foi publicado em 2012. Aí depois, quando surgiu o movimento Solarpunk como movimento cultural, o pessoal, nós podemos criar também literatura Solarpunk. Aí nunca foi feito. Aí teve uns críticos literários de fala hispânica, né, fala espanhola, e fala italiana, que também lê em português, que estrelaram, falando assim, olha não, tem uns brasileiros lá já criaram uma antologia solarpunk há 2 anos atrás. Cara, não é possível, o brasileiro não vai criar um negócio desse aqui. Nós lucubramos isso aqui da nossa cabeça agora, os brasileiros não. Aí os caras, não, tá aqui, ó. O cara puxou, o cara tinha um exemplar do solarpunk, puxou, já tá aqui. Aí os caras, mas tá certo, eles escreveram antes, mas também ninguém lê em português, né? Aí, a partir daí, uma editora norte-americana, ela chegou, não, mas então eu sou dona de uma editora, eu vou publicar isso aqui nos Estados Unidos. Aí publicou em 2018 e depois uma outra editora italiana publicou em 2021. Então, temos 3 edições da Solarpunk, Brasil 2012, Estados Unidos 2018 e Itália 2021. Então, os países de língua espanhola estão brigando aí para quem vai fazer primeiro. Né? De qualquer maneira, eu imagino que dentro desses desafios que giram em torno aí da questão da sustentabilidade mundial, as questões de mudanças climáticas e poluição, esse tema ele deve continuar em crescimento, somente na parte de busca por quem está querendo conhecer mais ou até mesmo entrar dentro desse universo, né, desse gênero e tal. Para finalizar, o que tu colocaria como fontes obrigatórias para quem queira saber mais sobre o assunto, assim? Olha, puxando o peixe a brasa para minha sardinha, a antologia Solarpunk, é lógico. Uhum. Mas tem outros livros também. Eu estou lendo atualmente, foi muito gozado que você me convidou para participar desse podcast. Eu estou lendo uma outra antologia que foi organizada por um brasileiro chamado Fábio Fernandes, que é um grande amigo meu dentro da ficção científica, e ele foi o tradutor que traduziu a Solarpunk para o inglês, né? Uhum. E coorganizada. O Fábio Fernandes e um autor italiano de ficção científica, mas que também é Solarpunk, escreve também no Solarpunk, que é o Francesco Verso. Esses 2 caras, o Francesco Verso e o Fábio Fernandes, organizaram uma antologia Solarpunk, né, de ficção científica Solarpunk, com autores brasileiros, com autores italianos, com autores estadunidenses, com autores britânicos, australianos, e que está publicada no Brasil. Eu vou te dar o título, não adianta eu te mostrar a capa aqui, porque também você não é só podcast. Eu quero ver se eu mostro aqui eu mostro para você como aprendi a amar o futuro. Conto Solarpunk. Recomendo essa antologia, que é uma antologia fresquinha, foi publicada no Brasil em 2022, 2023 agora. Top, legal. Já vai ficar aqui nas anotações aqui para buscar saber mais do assunto. Uhum. E na parte de não ficção é visitar
os sites que abordam o ativismo cultural e ambiental, sobretudo ambiental, solarpunk. Né? Leu o manifesto do Adam Flynn, que não é um manifesto longo, de centenas de páginas, aqui em 2, 3, 4 páginas. Né? Uhum. É bastante interessante. Ele propôs isso há quase uma década, em 2014, né? E tem vários sites espalhados por aí. É só você entrar no Google com Solarpunk, que você vai poder cair em vários desses sites que falam do Solarpunk sobre o movimento, esse movimento cultural de pegada ecológica e ambiental. Né? Inclusive já tem gente querendo construir cidades, não cidades, porque a proposta é justamente sair do Solarpunk, é sair do grande para o pequeno, sair da cidade para o meio rural, com uma desurbanização. As cidades que sobrarem seriam humanizadas, né? Sair das cidades grandes para as cidades pequenas, para as vilas. Né? Então existe propostas de construir cidades todas inspiradas na inspiração, na pegada solarpunk, né? Todas autossustentáveis. E esses sites falam dessas coisas, é muito interessante. Não é muito bem a minha especialidade, mas eu li porque eu achei interessante. Top, legal. Bacana. E Gerson, para finalizar, como é que o pessoal pode fazer contato contigo para depois saber mais informações, enfim? Bom, Instagram @GersonLodge, tudo junto, tudo em letra minúscula. Meu e-mail, G de Gerson, né? Lodge, R de Ribeiro, que é meu outro sobrenome, Gerson Lodge Ribeiro. Então fica Glodir, Lodi Lodge R, @gmail.com. Top. E também estou no Facebook. É só entrar lá. Tá no Face. Estou no Face também. Estou no Face, Instagram. E estou no WhatsApp também. O WhatsApp também não dá para abrir para todo mundo. Né? Legal, Gerson. A ideia era mais a gente abrir um pouco essa temática, né? O Solarpunk é um assunto que, mesmo considerando aí o período em que ele foi colocado em campo, assim, né, foi lançado ao mundo, essas publicações, a tua publicação pioneira no Brasil, ainda é um tema novo e tem mais gente querendo saber mais sobre o assunto, né? Então, por isso, levantando essa bandeira aqui, certeza que outras pessoas vão querer buscar mais informações, até porque é um tipo de movimento que não alimenta apenas o gênero literário, mas todo um vislumbramento daquilo que pode vir a ser dentro de um cenário mais otimista, né, para o futuro e um ambiente mais verde, né? Então, desde já, obrigado aí pela tua disposição de conversar aqui. O prazer foi meu. É isso, valeu Gerson pela participação aqui no podcast, foi uma ótima conversa. E a fim de papo, agradeço a você que tem acompanhado as nossas conversas aqui no podcast. Compartilha nas tuas redes esse nosso papo de hoje, embora trazer mais gente para conhecer aqui o podcast, beleza? É isso, aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2.